Oi, pessoal, tudo bom? E aí, vamos continuar com as nossas aulas de física? E hoje eu estou aqui com vocês para resolver a última questão que eu deixei no último vídeo sobre a aceleração da gravidade, que a gente viu que todos os corpos caem no movimento de queda livre com a mesma aceleração da gravidade, se forem lançados da mesma altura, que a massa não interfere na queda dos corpos, no movimento de queda livre, que, lembrando, é no vácuo. E daí a pergunta foi a seguinte: eu quero saber se o valor dessa aceleração da gravidade, que vale aproximadamente na Terra 9,8 metros por segundo ao quadrado, será que esse valor ele é igual em todos os pontos do planeta Terra? Será que ele não muda? E se muda, por que que muda? Isso é uma questão muito boa para cair em provas de vestibular, em Enem, em questões para o colégio. Então, vamos prestar atenção. Certo? Venham comigo. Bom, então assim, ó, olha só a questão, ó. A aceleração da gravidade na Terra. Então, será que a aceleração da gravidade na Terra terá sempre o mesmo valor? A gente já sabe, né, que o valor da aceleração da gravidade na Terra, ele é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, certo? Daí, assim, será que o valor dessa aceleração aqui, ele tem o mesmo valor em todos os pontos do planeta Terra? Vamos ao próximo lâmina para ver qual é a resposta dessa questão. Assim que a gente calcula a aceleração da gravidade em qualquer planeta. Olhem como a natureza é perfeita, uma equação desse tamanho pode calcular a aceleração da gravidade em Júpiter, em Marte, em Plutão, e agora aqui foi na Terra. Então, o que é o raio? O raio é o raio do planeta e m é a massa do planeta. E esse Gzão aqui é uma constante, tá? Que é uma constante do vácuo, né? Foi calculada e vale esse valor aqui, ok? Olha a unidade, ó, Newton vezes quilograma por metro ao quadrado, ou seja, a massa tem que estar em quilo e o raio tem que estar em metro, tá? Então, olha só, se a gente analisar a Terra, a gente vai ver que o diâmetro aqui entre os polos, ele é menor que o diâmetro no Equador, ó, aqui fica o Equador, né? Linha do Equador e aqui são os polos. Bom, daí é o seguinte, ó, o raio em relação ao Equador é maior do que em relação ao centro da Terra aqui nos polos, ó. Olhando a equação, a gente vê que a aceleração da gravidade, ela é inversamente proporcional ao raio ao quadrado do planeta. Ou seja, quanto maior o raio, menor a aceleração da gravidade. Então, aqui, ó, já responde a nossa questão, que nos mostra que realmente o valor da aceleração da gravidade na Terra não é o mesmo valor em todos os lugares. E varia com o raio, com relação ao raio, né? E que no Equador, ó, como o raio é maior, o G, a aceleração no Equador é um pouquinho menor que nos polos, ó. E aqui estão os dados corretos desses valores, ó. O valor da aceleração da gravidade no Equador é esse aqui, 9,789 metros por segundo ao quadrado, e nos polos é esse valor aqui, ó, 9,8, ó, um pouquinho maior, certo? Então, ó, pergunta que não queria calar, a gente já sabe a resposta. Vamos continuar. Tem mais uma coisinha que eu quero mostrar para vocês. Então, sobre a pergunta de novo, para fixar bem. Então, a aceleração da gravidade, ela é a mesma em todos os locais da Terra? Então, alternativa A, sim. Alternativa B, piripipi, não. Então, o que a gente sabe? Já viu que a resposta é não. Não é. Tá. Mas tem uma outra pergunta. Como é que eu posso analisar o valor da aceleração da gravidade em qualquer ponto da Terra? Para mim conseguir me... Onde é que está esse ponto, né? Como é que eu posso ver se o valor da aceleração da gravidade está ali? Qual é? Está aumentando, está diminuindo de acordo com essas referências, né? Então, continuando, vamos apagar aqui, tira.
Ó, o valor da aceleração da gravidade, ele... Para um pouquinho, vamos trocar aqui. Ele varia com relação à latitude e à altitude. O valor da aceleração da gravidade, dependendo da latitude e altitude que eu quero analisar, em algum local aqui do planeta Terra, ele vai variar. Mas vai aumentar ou diminuir, por exemplo, com relação à latitude, ó. Então, a latitude, quem nos dá são essas linhas aqui, os graus, ó, em relação ao centro da Terra, ó, certo? Então, olha aqui o que acontece. Ó. Eu quero saber na latitude de 30 graus, o valor da aceleração da gravidade é maior ou menor que a 60. Como a gente sabe que no sentido dos polos a Terra vai ficando mais achatada, o raio vai diminuindo, então, quanto maior a latitude, maior, aliás, desculpe, vai ser o valor da aceleração da gravidade, porque o raio diminui e daí maior vai ser o valor da aceleração da gravidade, certo? E num determinado ponto com relação à altitude, quanto mais alto tiver o corpo da superfície da Terra, quanto mais alto ele tiver em relação ao centro da Terra, quanto mais alto, o que vai acontecer? É como se fosse o raio maior. Então, com relação à altitude, o valor da aceleração da gravidade vai diminuir. É óbvio que essa diminuição é bem pequena, mas existe ela. Então, tem mais de um tipo de questão que pode ser feito sobre isso. A questão pode perguntar: o valor da aceleração da gravidade é o mesmo em todos os pontos da Terra? Não. Do que depende o valor da aceleração da gravidade? Da latitude e da altitude de onde estamos analisando o valor dessa aceleração da gravidade. Com relação à latitude, o que a gente viu? Que quanto maior a latitude, ó, olha aqui a aceleração, confirma aqui, isso é uma tabela de dados, ó, aumenta, ó. Então, quando a latitude aumenta, a aceleração da gravidade aumenta também, ó. Então, aumenta. E se a questão perguntar com relação à altura em relação ao centro da Terra, ó, quanto maior, em quilômetros, olha só o tamanho, né? 1 quilômetro, ó, já tem uma leve variação, olha aqui, ó, na quarta casa depois da vírgula. Mas tem, certo? Então, com relação à altitude, se a altitude aumenta, ó, o valor da aceleração da gravidade vai diminuindo. Claro que tudo isso em casas depois vai um valor bem pequeno, por isso que a gente usa nos problemas aproximadamente 9,8 ou 10. Mas se a questão quiser uma resposta específica sobre isso, teórica, são essas respostas que eu disse para vocês. Com relação à latitude, o valor da aceleração da gravidade aumenta, e com relação à altitude, o valor da aceleração da gravidade diminui. E perguntando se o valor da aceleração da gravidade ele muda dependendo da localização na Terra, sim, ele muda, certo? E daí, vamos fechar aqui esse nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado e tenham entendido também. Vou passar outro teminha para vocês pensarem, se já quiserem olhar sobre isso, né? Antes de eu vir com a resposta. Eu quero saber o seguinte: se eu lançar um corpo com a mesma forma, a mesma massa, tudo igual, na Terra, e o outro na Lua, da mesma altura. Na Lua você sabe que não tem atmosfera, então é como se fosse no vácuo, certo? É no vácuo. E aqui, vamos supor que a gente cria um ambiente de vácuo. Qual dos dois vai cair primeiro? E por quê? Ou vão cair juntos? E por quê? Então, fica a pergunta aí para vocês, certo? E no próximo vídeo, eu venho com a resposta. Tchau. Até a próxima.